eu falei que não ia ter periodicidade, já é a terceira semana que eu gravo. Mas não acostumem-se não. Pode ser que semana que vem eu nem grave. Fala meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e se cuidando. E hoje vou trazer mais uma história que eu sei. E hoje a gente vai falar sobre o Shim Sham. O Shim Sham é essa coreografia que foi adaptada para o Lindy Hop do sapateado. Então lá em 1920, quando o Lindy Hop também estava ali nascendo, um par de sapateadores chamados Leonard Reed e William Bryant que criaram essa sequência. A bit about where the Shim Sham came from? Well, the Shim Sham came from Chicago. That's the city where we started creating it, my partner and I, Willie Bryant, who has passed away, one of the great performers of my life. We worked together for many years. We were on a show called The Whitman Sisters, and they needed a finale. We had rehearsed for 3 or 4 days going into the Grand Theater, and they didn't have a finale, so Willie and I said, this is at 4 o'clock in the afternoon, the show starts at 8, we haven't got much time. So we went in the basement of this theater, where some props were, and Willie and I put together 4 steps. We started naming the shuffle. That was the first one, and then the push was the second, and the tack-ante, and then we did the half break. Então essa rotina, ela é semelhante ao que a gente conhece hoje do Shim Sham, né? Tem ali os tack-anes, os pushes, os crossovers, o half break. E aí com o tempo a rotina pegou no meio dos sapateadores, né? E ali no início da década de 30 foi apresentado em vários palcos por todo o Harlem. A gente falou um pouquinho do Savoy Ballroom, por exemplo, na nossa última história que eu sei, e no Harlem tinham vários salões naquela época. Um dia a gente também fala sobre isso. Então, frequentemente, essa sequência ela funcionava como final para todas as apresentações. Né? Como vocês viram no vídeo do Leonard, assim como eles criaram para um final, de fato esse Shim Sham acabou ficando conhecido como final de várias apresentações. E aí nesse final juntava os dançarinos, os cantores, os músicos, todo mundo se juntava para fazer essa coreografia, que geralmente era uma coreografia em linha. E aí eu até vi em algum lugar, menina, você acredita? Vem cá. Eu vi num lugar desses aí que eu tava fazendo a pesquisa, que dizia que o Shim Sham chegou a ser executado até, tipo, naquela versão cancan, sabe? Que bota assim a mão no ombro do coleguinha, e o Shim Sham era feito assim também. Vocês acreditam? Vou testar isso quando a gente puder se juntar em bailes de novo, vou testar essa versão. E aí hoje em dia a gente faz separado, né? A parte do solo até no finalzinho quando a gente dança em casal. Então, de acordo com o sapateador Howard Stretchy Johnson, de novo, hein? Howard Stretchy Johnson. Gostaram do meu inglês? A palavra shim era uma brincadeira com as palavras, né? Que misturavam do inglês she, que significa ela, e him, que significa dele, ou alguma coisa assim. Então é uma referência aos fatos de que as dançarinas do Chorus Line, da Ranch, que era um dos salões que tinha lá, eram interpretados por homens. Então essas dançarinas, por serem esse papel das Chorus Girls, né, por serem interpretados por homens, o Howard Stretchy Jones diz que daí veio o nome Shimmy. Não fiz uma pesquisa mais profunda para confirmar isso, e também é o que o Howard Stretchy Jones está falando. E aí no Savoy Ballroom, lembra que a gente falou do Savoy Ballroom no nosso último encontro? A gente falou do Savoy Ballroom, alguns Lindy Hoppers começaram a fazer essa coreografia ali no cantinho do salão, entendeu? Pegavam ali um cantinho, um momento especial deles, e eles começaram a fazer essa coreografia que eles tinham visto do pessoal do sapateado, né? Mas sem os sons do sapateado. E eles ficavam ali no cantinho fazendo, pá e tal, e aí ficava aquele grupinho ali fazendo e o restante do salão dançando normalmente, apesar de poder todo mundo fazer a mesma coisa, mas ficava ali só no cantinho, a galera reproduzindo o Shim Sham sem o som do sapateado e o restante da pista dançando. E aí ali em meados da década de 80, né, quando o Frank Manning voltou à ativa,
não que ele não parasse, tá, gente? Quando eu digo ele voltou ativo, o Frank Manning até então continuou dançando, continuou vivendo, mas, e dançando e curtindo tudo essas coisas, mas ele voltou à ativa como profissionalmente, né? A dar aulas, a viajar o mundo, tá? Isso aconteceu pro Frank na década de 80, né? E aí ele introduziu esse Shim Sham que eles viam lá na época do Savoy, que eles ficavam reproduzindo lá no cantinho, né? E o Frank tá incluso nessas pessoas que ficavam ali no cantinho fazendo o Shim Sham do sapateado. O Frank acabou conhecendo alguns sapateadores e aí eles ficavam dançando nos bastidores, né? O Frank ficava ali brincando com os sapateadores e aí eles ficavam reproduzindo juntos o Shim Sham, né? Nos bastidores. Então o Frank foi e introduziu esse Shim Sham na Swing Dance Society de Nova York. E aí ele também criou uma versão especial, né? E aí que a gente fala que foi a adaptação do Frank para o Shim Sham, né? E o que ele fez? Ele pegou a sequência que já tinha, fez ela ser reproduzida 2 vezes. Então, para quem conhece o Shim Sham, a gente faz uma vez a sequência, dá um intervalo, ou às vezes não até, dependendo da música que você estiver dançando, mas no geral, na mais famosa, que é a Tell Me What to Do, que é a música mais famosa que a gente reproduz o Shim Sham, a gente faz uma sequência, tem um intervalo, faz a mesma sequência, só que sem os breaks, e depois tem uma sequência de boogies e shorty georges, e depois a dança em casal. Então, essa parte de dobrar essa sequência, incluir os boogies e o shorty george e a dança em casal, foi a adaptação que o Frank fez para a nossa versão Lindy Hopiana. Então ele fez essa... a estrutura ainda é muito parecida, ou até igual à versão do sapateado. Não, é igual à versão do sapateado, obviamente sem os sons do sapateado. E aí o Frank dobrou, inclui os boogies, shorty george e a dança em casal. Então assim, aí depois que o Frank fez essa adaptação, né, incluindo esses novos elementos, e levou para essa escola de Nova York, e aí eles começaram a incluir em todos os bailes, e aí as pessoas foram conhecendo, aí a coisa foi desenvolvendo, e hoje em dia o Shim Sham é uma das coreografias mais famosas que tem no universo do Lindy Hop e no universo do sapateado também. Tanto no Lindy Hop quanto no sapateado. Dizem que se você não conhece o Shim Sham, você ainda não é um tapper e você ainda não é um Lindy Hopper. Então, obviamente, isso é uma brincadeira, mas assim, é uma coreografia clássica e que todos os alunos, professores e todo mundo está sempre revendo e aprendendo para manter aí esse legado do Shim Sham. Ele é uma coreografia, como eu falei, que foi primeiramente adaptada pelo Frank Manning e hoje em dia ela tem várias outras adaptações e várias outras versões. Tem a versão do Dean Collins, por exemplo, que é um outro dançarino. Tem uma adaptação feita pelo Al Means e o Leon James, que também são outros dançarinos. Spoiler, eu vou ter que fazer um vídeo sobre eles dois, são meus queridinhos. Tem versão caribenha e teve, por exemplo, quem assistiu e quem não assistiu, vai lá assistir no America Latina Swings, a versão do Shim Sham Marena, que foi uma mistura de Shim Sham com Macarena. Ficou incrível. Recomendo. Então, assim, é uma coreografia tão clássica que tem todas essas adaptações. Tem a música clássica que a gente faz, que é Tell Me What to Do. Tem uma versão, também é muito feita na Swing at the Savoy, que é uma versão, por exemplo, que é da banda George D. Orchestra, em que que tem o Frank cantando os passos e o Frank chamando, né, os passos e as brincadeiras. Então, ouçam, essa versão também é muito boa. Mas é isso, gente. Então, assim, o Shim Sham, ele, como eu expliquei dessa estrutura, no finalzinho, assim, na parte que a gente dança em casal, né, se tiver duplas suficiente para todo mundo dançar em casal, a ideia é que se dancem em duplas. Se não tiver, pode dançar sozinho também e tá tudo bem, tá? Então, a gente dança em duplas e aí geralmente tem umas brincadeiras, aí tem alguém que esteja dançando ou esteja fora, que começa a falar freeze, ou câmera lenta, troca de par. E aí geralmente a gente usa o inglês, né? Que é freeze, change partner, slow motion.
que é para a gente fazer essas ações, né? Então, né? De acordo com o que foi chamado a gente fazer as ações. Isso também deixa a coreografia mais divertida. Então é isso, gente. Mais uma história que eu sei. E não sei quando nos vemos de novo, mas nos vemos na próxima, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, continuem se hidratando, água e todas essas coisas, tá bom? Um beijo. About 8:30, I got sense I'd come home to me. Things may come, things may go, but there's something you ought to know. Take what you do. It's the way that you do it. Take what you do. It's the way that you do it. Take what you do. It's the way that you do it. That's what get results. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. You can try hard, don't make it big. Take it easy, greasy, and just swing. Oh, hey, take what you do. Alegría Macarena, Take what you do. alegría cosa buena. Take what you do. Alegría Macarena, Macarena. alegría Macarena, Take what you do. alegría cosa buena. Take what you do. Alegría Macarena, Hey, Macarena.